Comentários sobre a aula 19. Tendências atuais das literaturas africanas de língua portuguesa. Os objetivos são reconhecer os principais autores e as principais temáticas da recente literatura angolana, identificar as mudanças da literatura moçambicana após a independência política, bem como os autores que participaram dessa transformação. Em Angola, 3 nomes irão despontar como os principais responsáveis por uma mudança profunda na estética e na temática da literatura angolana: Davi Mestre, Rui Duarte de Carvalho e Arlindo Barbeiros. Estes 3 autores foram responsáveis por uma ruptura com a tradição das gerações Mensagem e Cultura. Rui Duarte de Carvalho inicia sua produção literária na década de 70, com uma poesia que apontava para as consequências da guerra, a oralidade como marca dos povos do interior angolano e para uma reflexão acerca do próprio discurso poético. Em Arlindos Barbeiros, poesia é um compromisso entre a palavra e o silêncio. Uma outra função de sua poética é a de relatar as formas culturais africanas e a vivência do autor. A obra de Barbeiros faz uma análise da violência social que marcou a sociedade angolana durante o período da chamada Guerra Colonial. A morte de Agostinho Neto, em 1979, então presidente angolano, que também foi poeta e símbolo maior da geração Mensagem e da luta pela independência, marcou também o avanço definitivo da literatura angolana para outro patamar. A partir dos anos 80, surge uma nova geração de escritores, cujo ecletismo será a característica mais marcante. Os escritores dessa nova poética, surgida no período pós-colonial, utilizam a língua portuguesa e o quimbundo sob a forma de uma linguagem poética já devidamente hibridizada em solo africano. A poesia de José Luiz Mendonça irá construir uma contundente crítica social. João Maimona é outro importante poeta surgido na primeira década pós-independência. Sua linguagem é marcada por uma poesia densa, que privilegia a utilização de alegorias e símbolos. Revelada em meados da década de 80, Ana Paula Tavares é um dos destaques dessa produção literária, uma das poucas mulheres escritoras em um universo dominado pela produção masculina. Ana Paula Tavares volta seu olhar, assim como Rui Duarte de Carvalho, sempre na direção das tradições ainda preservadas em várias regiões do país. Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, nascido em Benguela em 1941, é um dos maiores escritores angolanos, ligado a uma vertente ficcional que assume, por vezes deliberadamente, a função social da literatura. Embora tenha escrito primeiramente as Aventuras de Nigunga, que tinha como objetivo primeiro ser um texto pedagógico de iniciação à guerrilha, é com Mayombe, em 1980, que Pepetela passa a ter visibilidade na produção angolana. Seria com A Geração da Utopia, de 1992, contudo, que o autor evidenciaria o ceticismo e a desilusão com o rumo tomado pelo país no período pós-colonial. Consideramos 1992 um ano marcante para a literatura, a cultura e a política de Angola. É nesse ano que Pepetela publica A Geração da Utopia, obra de grande viés crítico. É também em 1992 que há as primeiras eleições multipartidárias em Angola, e é quando Landino Vieira se muda definitivamente para Portugal, onde vive isolado desde então. A revisão crítica do processo de independência e do período que a ela se seguiu, para além da revisão do período colonial, a naturalização das expressões locais, sem o caráter culturalmente afirmativo, característico dos escritores angolanos de meados do século XX, e a adoção de novas formas estéticas apontam para um momento em que a literatura angolana parece querer se reinventar em busca de novos horizontes,
não mais presa numa necessária afirmação identitária perante o colonizador, mas rediscutindo a própria história. Em Moçambique, a figura de maior destaque na poesia é José Craveirinha. A poesia de Craveirinha engloba todas as fases ou etapas da poesia moçambicana, desde os anos 40 até praticamente os nossos dias. Essa faixa de áudio está sendo gravada no primeiro semestre de 2020. Nos anos 1980, o escritor Eduardo White recupera em sua poesia os lugares e as marcas de moçambicanidade. Eduardo White faz parte da geração que viveu a experiência da guerra e suas adversidades. Paulina Chinziane é a primeira mulher moçambicana a escrever um romance. O romance Terra Sonâmbula, em 1994, de Mia Couto, é considerado um dos 12 melhores livros africanos do século XX. Nas narrativas de Mia Couto, chama a atenção o motivo comum que atravessa sua escrita: a profunda crise econômica e cultural que acompanha o cotidiano da sociedade moçambicana durante e depois a Guerra Civil, ou seja, após a independência nacional. A linguagem de Mia Couto é fortemente influenciada pela tradição oral africana. A literatura do período pós-independência ou pós-colonial irá desviar-se do viés coletivo marcante das décadas de 60 e 70, cujo intuito era conscientizar a população da necessidade da união coletiva, das características culturais comuns em prol da luta pela independência.